Fala aí, pessoal. Belezinha? Tudo na paz? Tudo sossegado? No vídeo de hoje, dando continuidade aos modelos atômicos, vamos falar do modelo atômico atual e as suas consequências. Entre elas, o famoso diagrama de Pauli, beleza? Então vamos lá, curtir muita ciência com nomezinhos legais, histórias bacanas, rapidinho, ó. O modelo atômico atual, qual é a principal característica dele assim? O que mais chama atenção? Primeira coisa que chama atenção no modelo atômico atual é que ele não tem um pai. Ele não é o modelo de alguém. Ele é construído a partir da ideia e da contribuição de vários cientistas. Então, ele é um modelo meio que montado a partir de vários componentes, de várias pessoas, vamos dizer assim. Além disso, uma outra característica bacana é que ele é um modelo muito associado ao campo quântico. Portanto, é difícil da gente compreender porque ele foge muito ao mundo físico. Como ele foge ao mundo físico, as suas justificativas e explicações são muito complexas. Mas, como isso aqui é química e na química a gente não gosta de nada difícil, vamos transformar isso em algo simples de se entender. Bom, para isso eu listei aqui alguns dos principais cientistas envolvidos na construção desse modelo misto. O primeiro deles foi Louis de Broglie. O que o de Broglie falava? Bom, assim como antes dele, outras pessoas, tipo Einstein, por exemplo, acreditavam e defendiam a dualidade onda-partícula da luz, ou seja, a luz poderia se comportar ora como onda, ora como partícula, o de Broglie falou que o elétron também é assim. O elétron ora se comporta como uma onda, ora se comporta como uma partícula, certo? Da mesma forma que um elétron pode migrar de um corpo sólido para outro corpo sólido, numa descarga elétrica, por exemplo, ele pode emitir energia na forma de luz, que é uma onda eletromagnética. Então, o elétron tem caráter dual, ele pode se comportar como onda ou como partícula, dependendo da situação. Não precisa se preocupar em exemplos de quando ele é qual, basta você focar na possibilidade de ser onda ou partícula, beleza? Sommerfeld foi um cara que propõe um modelo atômico dele. Só que o modelo atômico dele ele tinha muitas imperfeições, muitas coisas questionáveis. E, para falar a verdade, o modelo atômico dele era muito mais parecido com o do Rutherford do que qualquer outra coisa. Então, o modelo dele não chegou a ser aceito como uma grande evolução. Porém, uma característica foi importante, as órbitas elípticas, porque ele falava assim, mano, o elétron é tão ligeirinho, tão rápido, que é impossível ele descrever movimentos circulares, como se acreditava antes. Então, as camadas, as órbitas, jamais poderiam ser circulares, porque o elétron é rápido demais. Então, ele introduziu o conceito de órbitas elípticas, e esse sim é um avanço, é uma contribuição positiva que foi inserida no conceito do átomo atual. Belezinha? Vale lembrar que a camada K, a primeira camadinha, que é a menorzinha mais próxima do núcleo, ela ainda é esférica. As outras todas já são elípticas. Suave? Então vamos embora. Depois do Sommerfeld, tem também o Heisenberg. Quem não conhece Heisenberg, né? Say my name. Referência é tudo, galera. Bom, Heisenberg tem o famoso princípio da incerteza. O que é esse princípio da incerteza? Bom, ele descrevia que o elétron é tão rápido, mas tão rápido, que é impossível você determinar a posição correta de um elétron em qualquer instante de tempo. Não dá para determinar a sua posição. O máximo que a gente pode fazer é estimar qual é a porcentagem, ou estimar qual é a probabilidade dele estar numa determinada região, mas nunca na posição. Então, esse é o princípio da incerteza, ou seja, o posicionamento do elétron, a posição do elétron num instante de tempo t é incerto, não dá para determinar. A gente usa o princípio da incerteza sem nem imaginar que nós estamos usando. Onde? Por exemplo, na ligação covalente. Quando a gente faz uma ligação covalente, você concorda comigo que nós compartilhamos elétrons e o par de elétrons que é formado, ele vai contar para os dois átomos. Se ele conta para os dois, a gente está inserindo, ou nós estamos, na verdade, admitindo que o elétron pode estar em dois lugares ao mesmo tempo, porque eu estou contando ele nas duas eletrosferas. Então, a ligação covalente nada mais é do que uma aplicação do princípio da incerteza de Heisenberg. Beleza, né? Bacana demais. Enfim, além do Heisenberg, talvez o mais famoso de todos é o Pauling.
Por causa do nosso querido diagrama de Pauli. Aí você fala assim, meu Deus, eu lembro desse negócio, é tanta coisa, uma depois da outra, eu não dava conta de fazer nada. Bobeira, besteira, nada disso, é simples, e o diagrama de Pauli veio para nos ajudar profundamente, mas eu vou falar dele mais para frente. O Pauling propõe o seu diagrama, e através desse diagrama ele faz o quê? Ele descreve a existência dos subníveis de energia. Antes, nós definíamos apenas os níveis, que são as camadas, K, L, M, N, O, P e Q, lá no átomo de Bohr, certo? Agora, dentro de cada uma dessas camadas existem divisões. Essas divisões do nível energético são os subníveis. Todo mundo lembra, né? Quais são os subníveis? S, P, D e F. Só lembrar, sem pão dá fome. S, P, D, F. Sem pão dá fome. Certo? Então, subníveis energéticos. A determinação da ordem crescente de energias a partir desses subníveis deu ao Pauling prêmio Nobel. Fera. Aliás, Pauling foi uma das poucas pessoas na história da humanidade a receber o prêmio Nobel por duas áreas diferentes. Ele ganhou um Nobel de Química e um Nobel de Física. Fodão. E o último, eu adoro esse nome, é o meu amigo Schrödinger. O que o Schrödinger falava? Na verdade, ele fazia estudos quânticos muito complexos, muito complexos mesmo, difíceis de difícil absorção e compreensão. E, na verdade, ele determinou que o comportamento do elétron é praticamente indeterminável. Aí você fala assim, mas isso não era o que o Heisenberg falava? Heisenberg falava sobre o posicionamento, a posição do elétron é impossível de ser determinada. O Schrödinger falava que, além da posição ser impossível de se determinar, o comportamento também, eu não sei se o elétron está indo, está voltando, se ele está subindo, se ele está descendo, não dá para determinar, certo? Aí isso ficou, a explicação do conceito dele ficou muito famosa por causa da experiência do gato na caixa. Imagine, de uma forma muito simples, que você pegou uma caixa totalmente fechada, né, totalmente opaca, colocou um gato lá dentro e colocou um dispositivo de veneno lá dentro também. Podia ser, para simplificar as coisas, podia ser um pires cheio de veneno. Aí você fecha a caixa com o gato e o pires de veneno lá dentro e deixa. A partir de um certo momento, você não ouve nenhum tipo de barulho, não sente nenhum tipo de movimento. Aí eu te pergunto, não tem movimento por quê? O gato morreu? O gato foi lá, comeu o veneno e morreu, certo? Não sei. Então quer dizer que o gato está vivo, ele só está lá deitado, espreguiçando e tal, do jeito que o gato adora fazer. Também não sei. Ou seja, é impossível determinar se o gato está morto ou se o gato está só tirando um cochilo. É esse o conceito do Schrödinger sobre o elétron. É impossível determinar o seu comportamento, indeterminável. E ele ainda nos presenteou com o conceito do orbital. Como assim orbital? Ele falava que, mano, pensa comigo uma parada aqui, ó. Se o Heisenberg falou que o elétron é tão rápido que não dá para determinar a sua posição, como é que a gente ousa dizer que ele circula em uma órbita definida? Não pode ser uma órbita definida, porque senão nós estamos dizendo que ele faz sempre o mesmo caminho. Ao invés de ser uma órbita, ele chamou de orbital, que não é um caminho, uma rota definida, mas sim uma região onde provavelmente o elétron estará. Certo? Então esse orbital é a região provável do elétron ser encontrado, onde ele circula. Beleza? Lá nos números quânticos nós vamos falar desses orbitais novamente. Tranquilo? Basicamente, o modelo atômico atual é isso daí. É uma mistura de todas essas ideias que juntas deram origem a um átomo como a gente conhece hoje. Hoje, 2020, esse é o conceito mais moderno sobre o átomo. A partir desses conceitos, a gente discute especificamente o diagrama de Pauling, porque essa é a forma correta de fazer a distribuição dos elétrons. O diagrama de Pauling ele tem como função básica distribuir os elétrons todos em ordem crescente de energia. Se é ordem crescente, da menor energia, primeiro elétron, para maior energia, último elétron. Em níveis e subníveis. Beleza? Aí, o nosso querido Linus Pauling, ele propõe esse diagrama, desenhado bonitinho desse jeito. As provas provavelmente não vão oferecer para você o diagrama pronto, mas não tem problema, é só você construir. E olha como é fácil construir o diagrama. Quantas camadas são? 7. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quantos subníveis são e quais são eles?
4 subníveis, S, P, D e F. O que você faz? A cada camada você acrescenta um subnível. Na ordem de quem? Na ordem do sem pão da fome. Então, na primeira, acrescento S. Na segunda, eu repito a primeira e acrescento o próximo, P. Na terceira, eu repito a segunda e acrescento o próximo, D. Na quarta, eu repito a terceira e acrescento o próximo, F. Na quinta, eu repito a quarta. Opa, não tem nada para acrescentar, porque sem pão da fome já foi, certo? Se não tem nada a acrescentar, o que eu faço a partir de agora? Tiro. Então, a quinta, ela fica igual à quarta, porque eu não pude mais acrescentar nada. A sexta camada, que é o nível 6, eu tiro o F e repito apenas SPD. E na sétima, eu retiro o D e repito apenas S e P. Pergunto para você, quando um novo elemento for definido e for adicionado à tabela periódica, 119, quando isso acontecer, eu vou precisar de uma oitava camada. Você sabe me dizer quantos e qual ou quais subníveis existiriam na oitava camada? Segue o padrão. Tira o último, que no caso o P, e repete o resto. Então seria 8S. Beleza? Mas isso não acontece porque ainda não existia esse átomo, então pode ficar tranquilo. Repetindo, 7 camadas. A cada nível você repete o anterior e acrescenta um, até chegar a completar todos os subníveis. Depois você repete e começa a tirar um por um. Isso caso seja necessário a gente construir o diagrama. Agora, diagrama feito, como é que a gente opera esse diagrama? Muito simples. A distribuição deve começar sempre aqui em cima, certo? Sempre ali em cima, porque ali é onde nós temos a energia mais baixa, menor energia lá no 1S2. E aí nós vamos seguir essas setinhas vermelhas. Nunca seguir a ordem direta dos subníveis, tá? Porque senão você vai errar toda a distribuição que você fizer com o número atômico acima de 19. Tá certo? 19 ou mais. Então, nós vamos seguir as setinhas vermelhas. E sempre que você chegar ao final de uma setinha, a gente parte direto para o início da próxima. Cheguei no final da setinha, vou para o início da próxima. E assim por diante. Até quando? Até distribuirmos todos os elétrons. Vamos fazer alguns exemplos para fechar? Ó, sódio, número atômico 11, certo? Se o número atômico dele é 11, eu tenho que distribuir 11 elétrons começando lá em cima. Os primeiros eu coloco no 1s2. Terminou a setinha. A próxima setinha vai começar onde? No 2s2. Depois do 2s2, acabou a setinha. A próxima começa onde? No P6 do nível 2? 2p6. Quantos elétrons distribuímos até agora? Até agora, nós distribuímos 2, 4, 10 elétrons. Para completar 11, falta um só. Nós paramos aqui no 2p6, não foi? A setinha continua e chega aonde? No 3s2. Mas como eu só tenho um elétron a distribuir, vou terminar com 3s1. Pronto. Fechada a distribuição. E aí o que nós vamos fazer? Só para fechar com chave de ouro, nós vamos marcar aqui, ó, 2 elétrons muito importantes, o externo e o energético. Como é que eu identifico o elétron mais externo? O mais externo é aquele elétron de maior nível energético. Lembra que o nível é esse número grande aqui, ó, que aparece no início? Então, é só você olhar nível 1, nível 2, nível 2, opa, nível 3. Então, esse elétron nível 3, ele vai ser o mais externo. Então, o mais externo é o 3s1. E o mais energético? O mais energético, não é o coração não, tá? O mais energético é o último elétron distribuído, sempre. Como a minha distribuição é em ordem crescente de energia, o mais energético é sempre o último. Tão fácil que parece química, não é não? Então, beleza. Nesse caso, o último elétron é esse, então ele é o mais energético também. Certo? Mais externo e mais energético. Tranquilo, fechado, distribuição eletrônica. Só mais alguns exemplos para a gente terminar aqui a aulinha. Ó. Enxofre, número atômico 16, então vou distribuir 16 elétrons seguindo o mesmo padrão. Começo no 1s2, 2s2, 2p6,
P6, 3S2. Ó, 1S2, terminou a setinha, vou para o início da próxima. 2S2, terminou a setinha, vou para o início da próxima. 2P6. Depois continuo até o 3S2 e acabou a setinha. Quantos elétrons nós distribuímos até agora? 2, 4, 10, 12. Para 16, faltam 4. Então, olha aqui. Aqui eu tinha 12 elétrons. Terminou, venho para o início da próxima setinha, que vai ao 3P6. Só que, como eu tenho apenas mais 4 elétrons a distribuir, 3P4. Aí eu pergunto para vocês, quem vai ser o elétron mais externo dessa distribuição? O mais externo é o maior nível de energia. Ah, mas olha só, tem 2 com o nível 3, tem o 3S2 e o 3P4. Quando isso acontece, qual vai ser o mais externo? Se houver um empate, ou seja, se tiver mais de um subnível dentro do mesmo nível energético, você escolhe aquele que veio por último. Entre o 3S e o 3P, qual apareceu por último? 3P. Então, ele é o mais externo. E o mais energético vai ser sempre quem? Sempre o último elétron distribuído, ou seja, aqui vai ser o mais energético também. Tranquilo? Fácil, né? Suave, suave. Bom, o ferro, número atômico 26, vai ter uma distribuição um pouquinho diferente, ó. 26, então eu posso fazer tudo aquilo ali e um pouco mais. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Certo? 3P6. Quantos elétrons até agora? 2, 4, 10, 12, 18. Para 26 ainda faltam muitos, né? Bom, 3P6, depois do 3P6, a setinha continua, vai até o 4S2. No 4S2, completando 20 elétrons, a setinha termina, então eu tenho que passar para o início da próxima. Aí presta atenção que a próxima setinha começa no D do nível 3. Então, depois do 4S2, eu vou ter ainda o 3D. Quantos elétrons que eu vou colocar nesse 3D? Se eu tinha até aqui distribuído 20 elétrons, para completar 26, faltam apenas 6. Então, 3D6. E a gente encerra a distribuição. Beleza? Tranquilo. Vamos lá? Mais uma vez. Quem será o elétron mais energético? O mais energético é sempre o último da distribuição. Ou seja, 3P6 é o mais energético. E quem será o mais externo? Ele também? Não, né? O mais externo é o 4S2, porque ele está no quarto nível, está numa camada abaixo. Então, o 4S2 será o mais externo. Ó, manha para você não ter problema com isso. Toda vez que a distribuição terminar em S ou P, o mais externo e o mais energético serão iguais, serão o mesmo. Toda vez que a distribuição terminar em D ou em F, o mais externo e o mais energético serão diferentes. Top, né? Quer mais uma manhãzinha? Olha aqui, se a distribuição terminar em D, eu sei que o mais externo vai ser de um nível acima, um nível a mais. Ó, terminou em 3D, quer dizer que o mais energético é no nível 4. Terminou em 5D, quer dizer que o mais energético vai ser no nível 6. Toda vez que terminar em D de dado, o mais externo será um nível a mais. Tranquilo? Se por acaso terminar em F, o que não é muito comum, mas acontece, terminando em F, o mais externo será 2 níveis a mais. Tipo, a distribuição terminou em 4F, então quer dizer que o mais externo vai ser nível 6. 4 mais 2, 6. Terminou em 5F, o mais externo vai ser 7. Só somar 2. Beleza? Fechou. Última coisinha. Existe um detalhe quando a distribuição termina em D4 ou em D9, que é o seguinte, rola uma anomaliazinha e um elétron do subnível S externo vai acabar sendo roubado. Quer ver? Vamos ver a distribuição do crômio, 24? Fazendo a distribuição normal, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D4. Ó,
2, 4, 10, 12, 18, 20, 24 elétrons. Toda vez que a distribuição terminar em D4 ou terminar em D9, o que vai acontecer? Um elétron do S mais externo, ele vai migrar para o D. Sempre vai migrar para o D. E aí, no fim das contas, a distribuição vai ficar o quê? A distribuição vai ficar com 4S1 e 3D5. Certo? Isso é uma exceção, é uma anomalia, e isso vai acontecer basicamente, quando a distribuição normal terminar em D4 ou D9. E, para te falar a verdade, isso acontece principalmente D4 e D9 dos períodos 4 e 5. Tranquilo? Mas não precisa preocupar muito com isso. Foca aqui, ó, terminou em D4, terminou em D9, tem essa anomalia. Não terminou nisso? Distribuição normal. Beleza? Aqui, ó, mais uma pílulazinha, mais uma manhãzinha do Rubão. Dica boa do Rubão para você não esquecer. Se por acaso a sua distribuição for de um íon, lembra, o íon pode ser cátion, positivo, perde elétrons, ou ânion, negativo, ganha elétrons, beleza? Se a distribuição for de um cátion, que perdeu elétrons, você vai ter que distribuir elétrons a menos, certo? Como você faz para distribuir elétrons a menos? Toda vez que você precisar tirar elétrons, você vai tirar do mais externo. Puxa a setinha e coloca aí. Tira elétrons do mais externo. Toda vez que você precisar acrescentar elétrons, porque ele é um ânion, íon negativo, acrescenta no mais energético. Beleza? Então, distribuição de íons não tem segredo. O que você faz? Tira do externo, acrescenta no energético. Beleza? Ponto, parágrafo. E com isso a gente termina a aula. Na próxima aula a gente vai continuar falando sobre tabela periódica e suas propriedades. Beleza? Então, até mais, a gente se vê. Valeu!